Essa é a Zion Molus X100, uma luz de LED contínua, e eu vou compartilhar hoje com vocês um pouco da minha experiência com ela como fotógrafa de famílias. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Camila Soares, seja bem-vinda ao meu canal meio abandonado do YouTube. E antes de começar o vídeo, aproveito para convidar você a me seguir lá no Instagram, @bycamisoares, e me mandar uma DM, porque eu tenho no Close Friends só fotógrafas e fotógrafos também, claro. Mas é por lá que eu compartilho um pouco mais sobre a minha vida como fotógrafa, e foi por lá que surgiu a ideia desse vídeo. A verdade é que eu tô devendo esse vídeo faz muito tempo, desde que eu comprei ela e eu postei no Close Friends. Recebi várias mensagens me perguntando que luz que era, como funcionava, e eu falei que eu ia gravar um vídeo e eu acabei esquecendo com a correria da vida. E recentemente eu comentei lá nos stories, falei, gente, eu esqueci que eu tinha que gravar um vídeo pra vocês, vocês ainda têm interesse? E sim, o pessoal falou que tinha interesse, me mandou ainda algumas perguntas, algumas dúvidas que gostariam de saber, que gostariam que tivesse nesse vídeo. E foi até bom. É aquele famoso ditado, né? Há males que vêm para bem. Tá certo isso? Há males que vêm para o bem? Enfim, vocês entenderam. O que acontece é que ter demorado para gravar esse vídeo me deu a oportunidade de usar ela de várias formas diferentes, então eu consigo vir aqui contar um pouco mais para vocês sobre como eu uso e mostrar resultados também. A primeira vez que eu vi a Molus foi no Instagram de um videomaker. Ele estava usando ela numa captação externa, então ele estava contra o sol estava fazendo uma luz de corte na modelo, e ele estava usando a Molus de frente para a modelo como luz de preenchimento. E a cena ficou simplesmente maravilhosa de linda. Eu me apaixonei na mesma hora, principalmente pelo fato de que ele estava usando a Molus com bateria, ou seja, não precisava conectar na energia. E aquilo me ganhou muito. Eu amei o tamanho dela e amei o fato dela funcionar com uma bateria. Quando eu conecto a bateria, ela fica exatamente deste tamanho. Ela, além de pequena, ela é leve. É claro que com a bateria ela fica um pouco mais pesada, mas, gente, ela é muito pequenininha. Comparado com o celular, olha isso aqui. Ela é muito pequena e foi por isso que eu me apaixonei por ela. Eu coloquei direto na minha wishlist, é claro, mostrei pro Lucas, que ele é meu marido e videomaker da nossa empresa, então é muito mais fácil, né, você adquirir um equipamento quando dois querem. Mas a gente não comprou logo de cara, a gente colocou ela na wishlist e ficou aí pesquisando, só que não, a gente simplesmente deixou pra lá e ela continuou lá na wishlist. Até que o Ken McKay, não tenho certeza se é assim que fala o nome dele, ele fez uma parceria com a Zion, então este modelo aqui é a da parceria dele. E assim, quando eu vi que ele estava usando, eu falei, Lucas, você viu quem tá usando ele? Vi. Então, tipo, foi bater o martelo de que a gente realmente tinha que ter essa luz. Até porque o resultado que ele mostrou foi muito legal. Eu falei, gente, é sensacional. Ele mostrou como que ele podia usar. Então é mais ou menos isso que eu quero fazer aqui com vocês. Mostrar como... não ao vivo, né, porque ele estava mostrando realmente na prática, mas eu quero mostrar um pouco, falar um pouco como eu uso e mostrar os resultados para vocês. Então, como eu falei, o modelo da nossa é a parceria da Zion com o Ken McKay, e ela é RGB. Tem os dois modelos, tanto RGB quanto bicolor. Esse você acaba pagando um pouquinho mais, então se você só quer usar temperatura quente e fria, talvez seja um investimento mais inteligente só comprar bicolor do que essa aqui tem todas as cores. Como o nome já diz, ela é 100 watts de potência, o que é muita coisa. Ela é muito forte, muito potente, então isso é uma das outras coisas que faz a gente querer tanto e gostar tanto dela, porque além de pequenininha, além de ser bateria, ela é muito potente. E aí, junto da Molus veio a bateria, obviamente, veio um softbox, veio também um refletor e o barn doors. O refletor tem imã, então você conecta o barn doors no refletor, então você encaixa um aqui, coloca o outro no outro e, enfim, usa tudo. Inclusive já derrubei ela, eu quase morri quando eu derrubei, então o nosso refletor está um pouco quebrado, mas ele ainda funciona perfeitamente, é isso que importa. Veio também uma panela para você encaixar um softbox maior ou outros modulares de luz que você goste, e tudo isso veio num case bem bonitinho. Só que no link da Amazon, que foi por onde a gente comprou, que eu inclusive vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tinha um especial, tinha uma, sei lá,
Você podia comprar um combo que junto vinha um spotlight cheio de opções, e eu acho um tipo de iluminação super legal se você não tem, digamos assim, que um cenário, tipo assim, o meu, tô aqui no meu quarto, no meu cantinho da leitura conversando com vocês, mas se fosse um vídeo, tipo assim, mais profissional, que eu quisesse uma grande imagem, eu podia simplesmente usar só a parede e colocar a molos, né, colocar o spotlight, fazer uma luz de janela, aquela coisa mais aconchegante. Então, na nossa opinião, fazia muito mais sentido comprar esse combo completo com vários tipos de acessórios diferentes para usar ela. Agora vamos conversar sobre como eu uso ela nos meus ensaios. Eu sou fotógrafa de luz natural. Eu amo fotografar externamente ou até internamente, mas com luz natural. Eu acho que não ter uma luz fixa, não ter algo garantido, digamos assim, afeta muito mais a minha criatividade, as nuances de uma luz natural. O sol tá forte, tá fraco, tá nublado, está entrando direto, luz mais dura, mais suave. Então eu gosto de trabalhar, isso inspira a minha criatividade, então eu sou muito mais da luz natural. Mas sempre carreguei comigo iluminação, porque você nunca sabe a situação que você vai encontrar. Como fotógrafa de família, acontece de eu fazer muitos ensaios na casa dos meus clientes, principalmente quando é newborn. Então eu nunca sei exatamente como é a iluminação da casa do cliente. Então, tanto na casa quanto externa, eu sempre achei prudente ter comigo equipamento de iluminação. Só que eu sempre levei flash e eu não gosto muito do flash, eu prefiro, assim como eu falei, né, que a luz natural instiga a minha criatividade, eu conseguir ver enquanto eu fotografo a luz que eu tenho, eu prefiro. Eu acho que as minhas composições são melhores quando eu já consigo ver a condição de luz que eu tenho, do que montar uma iluminação com flash e só saber exatamente toda vez que eu clico. Isso é como eu gosto de fotografar, é como funciona na minha cabeça. Mais um ponto pelo qual ter uma luz contínua fazia muito sentido pra mim. E aí agora eu quero contar algumas formas como eu já usei essa luz, e eu vou colocando imagens aqui pra vocês entenderem. Como eu já falei, eu faço ensaio na casa dos meus clientes. E quando eu cheguei nessa casa em específico, o local que a família escolheu para fazer as fotos era na sala, e era uma casa bem escura. Eu ia falar meio escura, mas ela era bem escura, e obviamente a luz da casa não era a luz mais bonita para ensaios fotográficos. Então eu peguei a molos e não coloquei nenhum acessório nela. Eu liguei ela na tomada porque eu tava na casa do cliente e coloquei em potência máxima, virada para a parede, bem pertinho do teto. Então, o que eu fiz foi rebater a luz dela para a sala e botei ela na potência máxima, porque eu queria iluminar o ambiente inteiro por igual. Isso foi simplesmente sensacional para mim, porque eu não estava dependendo da janela da sala do meu cliente, que já não entrava muita luz, e apesar de ser um ensaio de newborn, era um ensaio que tinha uma outra criança, se eu não me engano a bebezinha deles, a maior, tinha 2 aninhos ou 1 e alguma coisa. Então eu deixar ela livre para andar pela casa, eu poder me movimentar livremente pela casa, fez muito sentido para minha fotografia e também para a família. Eu acho que se eu tivesse colocado a molos direcionada em algum lugar específico, ou se eu tivesse usando flash, como eu costumava fazer antes, talvez eu não tivesse toda essa liberdade de movimento como ela me deu, estando rebatida e iluminando o espaço inteiro por igual. Outro exemplo, e eu acho que foi a primeira vez que eu usei ela, se eu não me engano. Acho não, foi a primeira vez que eu usei ela. Foi num ensaio de gestante. Eu cheguei na casa da cliente, fiz várias fotos. A casa dela era super bem iluminada, então eu não usei a molos, tava tudo indo muito bem, até que ela me mostrou uma referência. Ela falou: ai, eu tinha uma referência que eu queria muito fazer, só que aqui em casa não vai dar certo, porque tinha que entrar luz aqui na sala, e o sol aqui na sala, só que não entra. Aí eu, talvez seja a primeira oportunidade de eu usar essa luz. E eu falei: me mostra a referência, deixa eu dar uma olhada. E aí, quando ela me mostrou, era uma luz de sol. Já vou dizer aqui na minha opinião, não é o efeito mais bonito do mundo. Eu acho que hoje eu seria capaz de fazer ele muito melhor, porque agora eu tenho muito mais conhecimento da luz, sei usar ela muito melhor. Mas para minha cliente foi o auge, porque eu consegui fazer algumas fotos baseado na referência que ela tinha me mostrado. Ou seja, eu consegui criar um sol entrando pela janela da casa dela
que não existia. E aí, assim, quando a gente vai para algum lugar, por exemplo, a casa do meu cliente, que era meio escura, o cliente meio que no subconsciente dele, ele já espera que você resolva esse problema de luz, ou talvez ele nem enxergue isso como um problema, né? Ele contrata uma fotógrafa e eles nem sabem meio que a gente depende da luz para fotografar. Então, para eles ali não foi um tipo, uau, ela solucionou um problema, a foto está super iluminada. Não, mas para essa outra cliente, que eu criei um sol que não existia, para ela foi tipo muito uou, assim, ela amou, ela ficou muito feliz que a gente conseguiu fazer fotos inspiradas naquilo que ela tinha visto. E isso aconteceu também em outro ensaio, também gestante, só que em ambiente externo. Ela queria muito sol nas fotos dela, ela já estava no finalzinho da gestação, ela não ia poder, a gente não conseguiria remarcar, não conseguiria fazer em um outro momento, esperar a boa vontade do sol aparecer, tinha que ser naquele dia, tinha que ser naquele horário, e tava nublado. Ela foi, né, mas ela tava tipo, ai, tô meio chateada, queria sol. E eu falei, calma, confia em mim que eu trouxe um sol pra você. Depois, no final da sessão, o sol até apareceu, o que foi bom, porque daí eu tive um pouco mais de liberdade com eles. Mas enquanto o sol não saiu, eu fiz umas fotos mais fechadas, mais direcionadas, mais posadas, porque ela queria. O mais importante pra ela naquele momento era o brilhinho de sol, aquela luz quentinha no cabelo e tudo mais, era tudo que ela queria. Então foi muito legal proporcionar isso pra ela através da Molos. E aí é mais uma cliente que tinha um problema, que queria uma foto de um jeito e a luz natural não estava proporcionando aquilo, mas eu consegui fazer através de luz artificial. Outra forma que eu usei ela recentemente eu tava criando um conteúdo e eu queria uma luz de janela assim para tornar aquele vídeo mais aconchegante, com aquela luzinha quentinha de janela entrando. Então aí eu usei o spotlight com, né, uma modularzinha de janela, ficou super fofo o vídeo. E aí eu tô falando aqui como fotógrafa de famílias, mas nos meus ensaios de marca, eu acho que eu tenho usado em praticamente todos que são interno, porque a luz geralmente é uma luz ruim, mas eu sempre uso a Molos como luz principal, então eu consigo garantir que o meu cliente está bem iluminado e aí a luz que tiver do ambiente é do ambiente e tudo bem, assim. Mas o que eu quero dizer é que nas minhas fotos internas de marca, ela virou essencial. Tipo, eu não vou para nenhum ensaio de marca sem ela estar junto comigo, porque eu tenho certeza que eu vou usar ela. E aí, assim, gente, eu já usei a Molos em locais extremamente pequenos e eu sempre consegui colocá-la num lugar onde ela não atrapalhasse nem quem eu tava fotografando e nem eu. Porque é isso, né? Às vezes você tá num local bem limitado e você precisa se mover para conseguir ângulos diferentes. Então, se você vai com uma luz, um equipamento muito grande, isso vai ser um problema. É claro que se eu quiser usar ela com um softbox de, sei lá, 90 centímetros, por exemplo, ela vai ficar enorme. Mas se eu usar ela de uma forma estratégica, sendo rebatida, com softbox ou um outro modular menor, é muito prático ter uma luz desse tamanho com uma potência tão grande como ela oferece. Até porque eu já vi outras pessoas trabalhando, seja casa de cliente ou seja, sei lá, no escritório de alguém e levando equipamentos extremamente grandes. E sei lá, a minha impressão, tá? Eu não tô falando que isso é errado ou isso é certo, mas a minha impressão é que fica meio inconveniente aquele trambolho gigantesco, sabe? Eu não gosto, assim, além de me atrapalhar, digamos assim, né, de limitar o movimento de todo mundo, eu acho meio inconveniente aquele negócio grandão. Eu sei que você tá ali pra fotografar, eu sei que aquilo é equipamento de luz, é o que você tem que levar, mas eu fico muito contente em poder resolver um problema que eu tenho de iluminação com algo tão pequeno que não vai atrapalhar ninguém. Minha humilde opinião, lembrando todos aqui que isso não é uma regra, minha humilde opinião. Então a Molos hoje pra mim, ela é mais como um backup ou uma iluminação de detalhe, algum efeito que eu queira na minha foto e que eu posso fazer ele com ela. Agora fazendo um parênteses, o Lucas usa muito mais ela do que eu. O trabalho que o Lucas mais faz hoje não é os vídeos de família, são criações de conteúdo para outras empresas ou outras marcas para eles postarem no Instagram. Ele leva em todos os trabalhos e é sempre a luz que ele usa. A gente até tem outros equipamentos de iluminação que às vezes ele leva, às vezes não, mas assim,
É aquilo, a questão da conveniência, da potência, do tamanho. É tão bom que a gente quer comprar mais uma, duas, vamos botar assim, sendo que a gente quer uma de 200 watts, porque é isso também. Essa luz, eles têm de tamanho, de potências diferentes na mesma pegada, de ser a bateria, de ser pequeno. Então a gente quer o modelo mais recente, que ela é de 200 watts. Essa daqui já é super potente, imagina aquela. Então, pro Lucas, como videomaker, isso aqui virou essencial. Pra mim, como fotógrafa, é mais, digamos que, artístico e de backup. Mas assim, minha humilde opinião como fotógrafa, você não tem que ter uma iluminação, mas é prudente ter com você uma iluminação, seja em ambientes externos quanto em ambientes internos. É meio que a mesma história do você tem que ter 2 câmeras. Já falei sobre esse assunto meio polêmico no meu Close Friends, mas eu parto do mesmo princípio. Você tem que ter? Não. Mas seria muito bom se tivesse. Agora vamos falar sobre um ponto negativo dela, que é isso aqui. A bateria. Qual que é o problema? Naquele ensaio que eu falei que a minha cliente queria um sol e tava nublado o dia, a bateria não durou o ensaio inteiro. Então foi bom o sol ter aparecido no final, mas eu também não usaria ela no ensaio inteiro, porque senão eu ia ter que manter eles muito posados o tempo inteiro e esse não é meu estilo de foto. Mas como eu estava em um ambiente externo, que era já muito iluminado, eu tive que usar ela numa potência muito alta para que ela causasse o efeito que eu queria. Então isso consumiu a bateria de uma forma muito rápida. E isso é meio lógico, né, gente? Até pro celular, se você usa a tela com mais brilho, a bateria vai mais rápido do que se você estivesse usando a tela com menos brilho. É uma coisa lógica. Mas é isso, eu queria compartilhar tipo um ponto negativo, se é que tem, porque isso se resolve de uma forma muito fácil. Ou você tem mais bateria, ou você usa na tomada, ou você usa em pontos mais estratégicos e não no ensaio inteiro. E aí tem uma coisa muito legal, que você pode baixar um aplicativo no seu celular e controlar ela estando longe dela, tanto a temperatura quanto a potência. Então, por exemplo, quando você tá longe, enquanto você não tá usando ela de fato, sei lá, você tá posicionando seu cliente, você tá mexendo em alguma configuração, alguma coisa, você pode, no seu celular, baixar toda a potência, deixar ela ali, né, em modo econômico, sem estar gastando bateria, e aí quando for de fato usar ela, você aumenta, né, põe a potência que você quer, e aí usa ela, diminui a potência, faz o que você precisa, aumenta a potência, usa ela e assim vai. Então é uma forma de solucionar. Por isso que eu falo que é um problema, mas não é bem um problema, porque tem várias formas de solucionar isso. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar a Molos para vocês, todos os acessórios, todas as formas que eu usei, os resultados que ela me deu. Espero que eu tenha respondido as dúvidas e as perguntas e o que vocês queriam saber sobre ela quando me mandaram lá no Instagram. Caso não, caso tenha ficado alguma dúvida, caso vocês tenham alguma pergunta, querem ver ela de alguma forma, deixa um comentário aqui ou vai lá pro Instagram, que daí a conversa é mais rápida. Curte aí esse vídeo pra eu saber que você gostou. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Tchau!